Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, nós escutamos a narrativa inicial do livro de São João, evangelista, e nós escutamos o relato comovente e muito edificante de João Batista, que se coloca diante de muitos que o questionavam quem de fato ele era, se ele era o Messias, se ele era um profeta, se ele era um mestre, mostrando às pessoas que de fato ele era aquele que estava para anunciar a vinda do Messias. Ele foi aquele escolhido para poder preparar a vinda do Mestre Jesus. João Batista, ele poderia simplesmente ter dito também aos fariseus que ele era um desses que eles estavam procurando. E isso faria com que ele ganhasse muitos seguidores. Só que João foi sincero e verdadeiro diante daquilo que lhe foi questionado, que ele era aquele que estava preparando para a vinda do Mestre. Mas este episódio e este fato de preparar o caminho do Mestre foi algo muito relevante na vida de João, porque fez com que ele se destacasse por revelar aos povos a imagem verdadeira de Cristo. De modo que ele mesmo diz que não é a palavra, mas ele é a voz. Há uma grande diferença nestes dois termos. A palavra é o próprio Cristo, aquele que viria para poder fazer com que o mundo fosse transformado. A voz é aquele que é capaz de anunciar esta palavra. Hoje em dia nós somos, como cristãos, estes testemunhas de Cristo, ou seja, nós emprestamos a Cristo, seja eu como sacerdote, vocês como leigos, a nossa voz para podermos testemunhar a palavra que é o próprio Cristo em nossos corações, em nosso meio, para fazer com que esse mundo seja transformado. Não podemos, sobretudo neste ano que se inicia, sermos negligentes quanto à nossa missão de missionários, de evangelizadores. O mundo carece de ouvir a palavra de Deus. O mundo carece de uma transformação interior. E nós somos estes agentes de transformação, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, mas nós somos estes protagonistas
para que o mundo ele se torne um mundo melhor. Por isso precisamos nos capacitar, precisamos rezar mais, precisamos nos esforçar mais para testemunhar a verdade que é o próprio Deus. Inclusive escutamos isso na primeira leitura, João revelando aos homens que Cristo é a verdade, nele não há a mentira, e nós como colaboradores, como os seus filhos, somos também estes protagonistas da verdade. Que ao longo deste ano de 2024, saibamos em todos os momentos de nossa vida, cooperarmos com a verdade. Não nos abandonarmos à mentira ou outras práticas que sejam contraditórias à nossa fé. Mas que em tudo saibamos dizer que Cristo é a verdade plena e Ele enche a nossa vida. Quero convidá-los a fechar os olhos por um instante, com este testemunho bonito de João Batista, que se colocava como a voz, como uma testemunha, e não como uma palavra, como o Messias, o Mestre, que nós também saibamos, neste tempo, sermos cooperadores na missão de podermos comunicar ao mundo a verdade do Mestre Jesus. Assim como estes dois grandes bispos que nós celebramos hoje, São Basílio e São Gregório, que em tudo buscaram viver e testemunhar a verdade, por meio da fé, por meio da palavra, por meio de sua doutrina. Que assim nós, iluminados pela sabedoria do Evangelho, corramos ao encontro da boa nova de Cristo sem cessar.